Ter uma boa capacidade de comunicação é fundamental para o sucesso pessoal e profissional. Para muita gente, ter uma boa oratória é um dom, mas essa é uma habilidade que você pode desenvolver com treino e aplicação de algumas técnicas. A gente convidou hoje a professora Stephanie Sayumi para conversar comigo sobre esse assunto. Ela é especialista nesse tema, está aqui. Professora, bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, Wilker, tudo bem? Obrigada pelo convite. Tô joia. Professora, então, desenvolver ali a oratória é possível, mesmo aquelas pessoas que têm dificuldade, aquelas pessoas que são tímidas, todo mundo pode desenvolver de alguma forma ali a capacidade de se comunicar um pouco melhor. Sim, com certeza. Inclusive, eu sempre falo, conto para os meus alunos, inclusive, que eu sou uma pessoa tímida. Então, eu desenvolvi as minhas habilidades de comunicação justamente para poder desenvolver o lado profissional, desenvolver o lado dos relacionamentos também durante o cotidiano. E hoje em dia isso é fundamental, né? Toma um cafezinho para a gente continuar batendo o nosso papo. Hoje em dia isso é fundamental para quem quer uma colocação melhor no trabalho, para quem quer também um desenvolvimento melhor da vida pessoal também. Tudo isso é muito impactado, né? Quando a pessoa tem problemas de comunicação, uma dificuldade para se relacionar com outras pessoas, para se fazer entender, essa pessoa enfrenta muitos desafios, né? Com certeza. E, inclusive, no começo você falou sobre dom. Tem uma palestra do Mário Sérgio Cortella que, inclusive, ele fala sobre dom. Ele fala que ele não gosta que as pessoas elogiem ele falando que ele tem o dom da palavra, porque tira o crédito dele de todos os anos que ele demorou para poder aperfeiçoar o conhecimento e desenvolver todas as habilidades que ele tem hoje. Exatamente, a gente ouve muito isso, né? Você tem um dom da palavra, e ele menciona isso nessa palestra que eu já assisti também. E ele diz isso, né? Fala assim que na tentativa de elogiar, a pessoa ofende, porque ele está ali há 50 e tantos anos dentro da sala de aula, estudando, aprendendo, se desenvolvendo, e a pessoa acredita que seja uma capacidade, seja um dom ali, algo que a pessoa nasceu. Mas como que a gente pode fazer para identificar que eu tenho aquela dificuldade e o que fazer, o primeiro passo para a gente tentar, de alguma forma, superar essa timidez e superar também essa dificuldade na comunicação? Sempre o autoconhecimento vem ali à frente, porque a habilidade de comunicação todo mundo tem. Todo mundo se comunica praticamente desde que nasceu. Então, primeiro choro, para a mãe poder identificar se o bebê está com fome, se ele está com sono, se sente alguma dor. Então, o ser humano ele já desenvolveu essa habilidade de comunicação e ele aperfeiçoa isso ao longo da vida. Então, ter o autoconhecimento de conseguir fazer uma autoanálise, identificar os pontos de melhoria é muito importante. Então, de ter este processo de avaliar a sua própria comunicação e todos os dias buscar um treino, buscar de fato a prática para desenvolver essa habilidade. Certo. Conta pra gente quais são os principais desafios enfrentados pelas pessoas ao tentar aprimorar as suas habilidades de oratória. Eu sempre começo falando para os meus alunos se eles têm medo de falar em público ou medo de falhar em público. Porque quando as pessoas falam de habilidade de comunicação, a primeira coisa que a pessoa pensa é: ah, não, eu sou tímida, eu tenho medo de falar em público. Mas a gente fala em público o tempo inteiro com as pessoas. Então, independente de ser o público de apenas uma pessoa ou uma multidão, a gente está o tempo inteiro falando em público. Então, o ato de falhar em público, passar vergonha, travar, errar alguma coisa, é o que normalmente traz o bloqueio da pessoa de fato, desenvolver a sua comunicação. Então, quando a pessoa ela não tem essa percepção, ela acaba achando que tem medo de falar em público. E tem como a gente desenvolver isso sem praticar? Comunicação é prática constante. A gente se comunica o tempo inteiro. Então, de qualquer forma, a pessoa ela vai conseguir desenvolver essa habilidade. Mas quando ela treina, ela tem consciência e ela tem foco, de fato, nas técnicas de comunicação, ela consegue entregar uma comunicação muito mais assertiva. Então, entregar uma ideia com um raciocínio lógico, de uma forma a trazer, de fato, esse conteúdo para a pessoa da maneira que o outro possa entender. Quais são essas técnicas aí que a gente pode aplicar no nosso dia a dia? Existem algumas simples, assim, que o pessoal de casa pode começar a usar, por exemplo, hoje, para começar essa prática? Uma coisa que as pessoas sempre confundem na parte da comunicação e acabam errando é a tentativa de mostrar uma versão melhorada de si.
Então, as pessoas, elas querem parecer mais intelectualizadas, mostrar a sua melhor versão e nada mais... Quer falar difícil, né? Isso, falar difícil, aquele vocabulário todo elaborado, quando, na verdade, é trazer a naturalidade. Então, se comportar da maneira que normalmente ela se comporta. E aí a comunicação, ela acaba sendo mais natural, então ela não desenvolve tantas travas ali naquele momento. Eu vejo que muitas vezes a pessoa tem dificuldade de se fazer entender justamente por isso. A pessoa, quando vai escrever um texto ou vai falar em público, falar num auditório, ela tenta usar palavras mais difíceis, tenta falar de uma maneira mais intelectualizada, como você trouxe. E isso, além de trazer para essa pessoa uma certa insegurança, porque às vezes ela não tem o domínio daquilo que ela está falando, né? Ela não sabe usar aquelas palavras ali, isso acaba trazendo insegurança para ela. E aquilo também prejudica o entendimento de quem está ali, né? Porque as pessoas, às vezes, param de prestar atenção quando ela começa a falar essas palavras muito difíceis. A pessoa, eu mesmo sou assim, se você usar uma palavra muito complexa e que às vezes eu não tenho conhecimento do que se trata, eu paro de te ouvir, fico pensando só naquela palavra. Acho que isso também é uma dica, né? A gente falar da maneira mais simples possível e não inventar moda, não inventar de falar aquilo que não sabe. Sim, e além dessa questão da pessoa gastar um tempo ali tentando entender qual é aquela palavra, quando a pessoa ela começa a falar de uma forma muito elaborada e às vezes não entende que o mapa de mundo do outro não vai compreender aquele tipo de informação, ele acaba criando um distanciamento, então desconecta a pessoa que está falando da pessoa que está escutando. A comunicação ela é uma via de mão dupla, então ela precisa ter aquele ponto onde um fala, um escuta, compreende aquela informação para depois dar uma resposta. Então, se eu não consigo nem ao menos compreender a informação que eu estou recebendo, como que eu vou me manter conectado durante aquela conversa? Então, quando a gente fala de uma comunicação assertiva, é justamente pensar no outro, pensar em quem está escutando. Então, dentro desse processo, não basta só a organização de ideias, mas compreender, de fato, qual é a percepção do ouvinte em relação àquele conteúdo. Então, se eu tenho algo muito complexo para explicar, eu tenho que trazer para a linguagem de quem está me escutando. Então, é o que faz a comunicação ser assertiva. E não existe comunicação se não tiver essa conexão, né? Agora, a gente está falando aqui sobre se comunicar e muita gente entende isso como vou falar na televisão ou vou falar num auditório para várias pessoas. Eu já trouxe aqui para a gente que apenas quando a gente fala com uma pessoa, a gente também está ali estabelecendo uma comunicação. No trabalho, como que isso pode ser implementado? Por exemplo, um gestor com seus colaboradores ou também numa reunião, eu como colaborador, como que a comunicação pode ser importante para eu apresentar as minhas ideias para o meu gestor? De que forma que a gente pode entender a importância da oratória, da comunicação no ambiente de trabalho? Excelente. Eu já tive casos de alunos que não conseguiam promoções justamente porque não sabiam expor suas ideias e não conseguiam ali desempenhar de fato a função e o papel que aquele cargo pedia. E quando a gente fala de comunicação, tanto entre os líderes quanto entre os liderados, essa comunicação ela precisa ser desenvolvida com respeito. E o que as pessoas pensam às vezes é que ela precisa impor a ideia dela e trazer e convencer a todo modo. Então, de fato, eu vou persuadir alguém, então eu tenho que convencer ela de algo. E quando a gente entende que as pessoas podem ter opiniões diferentes, a gente acaba conduzindo essa comunicação com muito mais respeito, com muito mais empatia, entendendo de fato que está tudo bem a gente discordar de alguma opinião, porque nós não precisamos concordar. Eu só preciso concordar com o fato de que você acredita nessa estrutura. Então, dentro do ambiente de trabalho, onde em alguns momentos a pessoa não vai ter uma oportunidade ali de mudar uma ideia, porque é algo que é imposto, que é uma regra, então, dentro desse contexto, eu preciso entender qual é o meu papel e desempenhar minha comunicação de maneira assertiva ali dentro daquele cenário. Então, quando a gente fala de elaborar, de fato, essa organização de ideias, a gente consegue, enquanto orador, expor a nossa opinião sem ter que bater de frente com a outra parte. Quando a gente entra em conflito e o fato de ter que convencer alguém já gera um bloqueio, então a pessoa ela vai ter ali algum ponto para combater, para questionar ali a sua ideia, então é de fato não entrar de maneira agressiva. As pessoas não têm essa empatia e, de fato, criar essa conexão
conexão, estabelecer ali uma ponte onde as duas pessoas possam encontrar ali a ideia no meio do caminho. E aí a gente entra na tão falada comunicação não violenta, né? Exatamente. Que muita gente hoje em dia se orgulha de dizer que é sincero e tudo mais, mas isso aí demonstra, inclusive, uma falta de habilidade para se comunicar, né? A pessoa que tem muito embate em vários aspectos, vários ambientes onde convive ali, isso demonstra que essa pessoa tem um problema de comunicação, né? Sim, quando a gente fala de comunicação, a gente tem que entender que nós temos que ter a inteligência intrapessoal, que é desenvolver de fato o autoconhecimento, entender quem você é, e a inteligência interdisciplinar, interpessoal, que é de fato você entender o outro, entender como o meio se comporta ali naquela estrutura. Então, inteligência intrapessoal e interpessoal para, de fato, estabelecer uma comunicação assertiva. E se comunicar bem não é falar muito, né? Não. Tem gente que confunde. Exatamente, o que torna a pessoa prolixa. E o que é prolixa? Quando a pessoa ela acaba se estendendo demais no assunto, ela não consegue conduzir a resposta de maneira objetiva. Usa muitas palavras para falar pouca coisa. Exatamente. Dá muito detalhe. E aí, eu sempre falo para os meus alunos, existem momentos em que você consegue compor a sua comunicação com detalhes, porque o momento, o seu discurso pede, de fato, a clareza dos detalhes. Em outros momentos, você precisa ser objetivo, prático, direto, trazendo a informação da forma que foi solicitada. E se eu quero começar a melhorar minha capacidade de comunicação, eu posso, por exemplo, fazer algum exercício? Posso, por exemplo, falar ali na frente do espelho, comigo mesmo, ver minha postura? Porque tudo isso compõe também a comunicação, né? Sim, eu sempre falo para os meus alunos fazerem a gravação. Então, no espelho, você consegue, de fato, ter uma percepção muito clara de como você está se comunicando. Mas é difícil você poder ter uma autoavaliação depois, porque você não vai lembrar de tudo que você fez ou falou. Então, quando você grava o vídeo e assiste depois, você consegue avaliar como estava o seu contato visual, sua modulação de voz, seus gestos, expressões faciais. Então, você, de fato, consegue desenvolver ali uma percepção de como você está conduzindo a sua comunicação no dia a dia. E se a pessoa está evoluindo também, né? Sim. Você pode avaliar a sua própria evolução. Bacana. E eu sempre falo para os alunos que vão ter dias que você não vai estar se comunicando bem. A gente não acorda bem todo dia. Então, vão ter dias... O emocional julga muito também, Sim. né? E vão ter dias que a gente não vai estar se comunicando da melhor forma possível. Mas é entender, de fato, essa estrutura de como você se comunica e o que você pode melhorar nas próximas oportunidades. E como combater, por exemplo, o nervosismo? Às vezes eu tenho que fazer uma apresentação para o meu chefe. Como que eu posso me controlar nesse sentido? Porque o emocional atrapalha, o tom de voz da gente muda, a gente gagueja, a gente esquece, dá o famoso branco. Como que eu posso me planejar e como que eu posso melhorar meu estado emocional numa situação que requer um pouquinho mais de tensão? A preparação é a chave de toda a comunicação assertiva. Saber do que vai falar. Sim, não só saber do que vai falar, mas como você quer falar. Quando a gente fala dessa comunicação, dessa preparação, os detalhes da prévia são muito importantes, porque toda mensagem ela tem uma intenção. Então, eu quero transmitir uma mensagem, eu tenho uma intenção com ela, eu quero atingir um objetivo. E para eu atingir um objetivo, eu tenho que determinar qual é a melhor estratégia. Então, qual é o melhor caminho para eu poder fazer essa entrega. Porque eu posso falar do mesmo assunto de diversas formas diferentes. E você tem que saber escolher a forma mais adequada para aquele lugar onde você está falando ali, né? E uma pessoa empática, ela pode ter mais facilidade de se comunicar? Será que as duas coisas estão relacionadas? Com certeza. Inclusive, quando a gente fala dessa empatia, é de fato a inteligência interpessoal. Você saber lidar com os outros, ter esse carisma, ter essa empatia e criar essas conexões. Então, dentro da comunicação, a gente fala da técnica do rapport, que é justamente criar esse laço, criar esse vínculo com o outro. Então, para que eu possa conduzir a minha mensagem da melhor forma possível, eu tenho que primeiro entender o contexto do outro, de quem está me escutando, para que eu possa explicar o conteúdo de uma maneira mais clara, trazer analogias, trazer detalhes que são relevantes para aquele contexto. Então, entender qual é o ambiente ao qual eu vou transmitir a mensagem, porque eu sei quem é o meu público, eu consigo preparar, de fato, o meu discurso da melhor forma possível. Tá certo. Assunto importante,
Tem pesquisas que apontam já que a habilidade de comunicação é a mais procurada hoje em dia no mercado de trabalho. Então, se você sente que tem alguma dificuldade, é importante buscar ajuda, buscar até o auxílio de um profissional, com certeza vai fazer a diferença. E pode ser o que separa a pessoa de uma promoção, de um crescimento na carreira, né? E também de uma vida melhor ali no ambiente pessoal também. Professora, obrigado, viu? Obrigada. Até uma próxima oportunidade. Foi ótimo. Obrigada.